Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando mais esse vídeo aqui para a gente poder tirar algumas dúvidas sobre o conteúdo de matrizes, né? Bom, primeira coisa que nós vamos falar sobre matrizes é entender que uma matriz é uma tabela. Qualquer tabela que você pega ali, seja ela de Excel ou então uma tabela para fazer um gráfico, uma tabela que você pega na internet, ela é uma matriz. Então essa é a primeira definição que vocês têm que guardar. Matriz é uma tabela. Segunda situação importante. Toda tabela, né, ela é formada por linhas e colunas, vocês concordam? Você vai ter sempre linhas e colunas. Então a mesma coisa acontece com a matriz. A matriz também ela vai ter linhas e colunas. A matriz ela é identificada as linhas pela letra M, conforme vocês estão vendo ali em vermelho. E a letra N refere-se às colunas. Então toda vez que vocês virem M por N, nós estamos falando do número de linhas pelo número de colunas. Então vamos exemplificar isso para ficar mais fácil. Vocês estão vendo aí, ó, um exemplo de matriz 2 por 2. Então nós temos aí duas linhas, vocês estão observando na matriz aí, né? E duas colunas. Então nós falamos que essa matriz é 2 por 2. Toda vez que vocês tiverem a identificação nesse formato aí, vocês observem que ele tem um formato de tabela, né? Nós temos as linhas e as colunas. A matriz ela sempre é identificada ali pelo parêntese, né? Ou pelo colchete. E sempre na frente da matriz você vai ter um número maiúsculo, aí no caso esse A. Pode ser B, pode ser C, pode ser D, e assim por diante, tá certo? Mais um exemplo aí de matriz. Agora, uma matriz 3 por 2. Nós temos 3 linhas e 2 colunas. Então, sempre quando você está falando de matriz, você vai ter 3 por 2. Então, o primeiro número refere-se ao número de linhas. E o segundo número se refere ao número de colunas, tá certo? Então, essa é a informação importante de ser guardado sobre matriz. Eu peguei aqui um exemplo de uma tabela que eu estou fazendo um estudo, né, sobre a Covid-19 aqui em Jaú. Isso aqui é um exemplo de tabela, então eu posso muito bem pegar essa tabela que eu estou fazendo, né? Nós temos ali o número de casos de Covid em Jaú, o número de aumento que teve de um dia para o outro, as pessoas que estão em tratamento, o número de pessoas curadas e o número de mortes que ocorreram no mês de junho. Então, se eu quiser pegar essa tabela e transformar numa matriz, eu consigo. É um exemplo que eu vou mostrar para vocês. É o que eu fiz aqui, ó. Observem aí. Eu peguei aquela tabela e transformei em matriz. Então, eu consegui fazer a transposição da tabela para a matriz. Uma coisa importante ainda também a guardar sobre a questão das matrizes. As linhas e as colunas, elas possuem elementos. No caso dessa que nós acabamos de ver, são os números, né? Esses elementos são os números que compõem essa tabela, essa matriz. Então, como que é identificado esses números? Aqui nós temos aqui, então, uma definição bem fácil de se entender. Vocês jogaram Batalha Naval? Então, nós temos o que na Batalha Naval? Nós temos ali sempre as linhas e a coluna, né? Então, toda vez que a gente for falar de elementos em matriz, você vai ter sempre o quê? Uma letra minúscula. Então, no caso aqui é o A, e nós temos ali o I e o J. Toda vez que você tiver o elemento informando a posição que está na matriz, você consegue identificar através desse I e o J. Sempre o primeiro que vai estar do lado ali da letra é o I, que é referente à linha. E o J, que é a coluna. Nossa, professor, tá difícil entender. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente poder observar. Então, vamos lá, pessoal. Então, o exemplo aqui dessa matriz que nós temos aí, uma matriz 3 por 3. Aqui nós não temos os valores, né, nas posições ali. Nós temos o quê? Nós temos os elementos. Então, o que a gente pode observar quando a gente não tem os valores? A gente consegue identificar os elementos. Então, ali eu tenho a primeira linha. A primeira linha é formada pelo A11, pelo A12, pelo A13. Observe que o primeiro número ali, ele corresponde à letra I, né? Lembra do A, I, J?
Então, o primeiro número ali corresponde ao I. O I, ele corresponde à linha. Então, observe que nessa primeira linha, os 3 primeiros números que correspondem à linha estão 1. Por quê? Porque eles estão na linha 1. Consequentemente, o segundo número que aparece ali é o correspondente ao J. O J, ele corresponde à coluna. Então, conforme a coluna que ele está, é o número que ele vai receber. Então, observe ali, o primeiro A1 é 1, primeiro número 1 da linha 1, e o segundo número 1 da coluna 1. O A12, o número 1 corresponde à linha 1, e o número 2 corresponde à coluna 2. O A13, o 1 corresponde à linha 1, e o 3 do segundo número ali é correspondente à coluna 3. E isso acontece também na linha 2 e na linha 3. Então sempre o primeiro número corresponde à linha que está posicionado o elemento. E consequentemente, o segundo corresponde à coluna que está localizado. É como se fosse um jogo de batalha naval. Então, essa identificação, essa numeração que aparece na matriz é referente à posição em que o elemento se encontra. Então, é dessa forma que se faz a leitura da matriz quando você tem apenas os elementos. E aí, se a matriz for maior, menor, ela vai seguir, ela vai manter aí conforme o tamanho que a matriz tem. No caso, essa aqui é uma 3x3, podia ser uma 2x2, podia ser uma 4x5. Então, essa matriz vai ter esses elementos identificados ali. E observe, por que está o Azinho ali dentro? Porque lá fora é um A maiúsculo. Se fosse um B maiúsculo lá fora, ali dentro poderia estar um Bzinho. Então, sempre acompanha, a letra acompanha a letra maiúscula que está fora ali da matriz, que identifica a matriz. Para vocês terem uma ideia, então, eu peguei aquela tabela que eu tinha mostrado para vocês. Eu substituí ali os valores que eu tinha na minha tabela que eu tinha feito, e coloquei as identificações dos elementos para vocês poderem verificar e entender um pouquinho melhor como que funciona numa tabela, aplicação numa tabela. Então nós temos a tabela aí com 5 colunas, então observe que todos os segundos números ali que correspondem à letra J, elas estão numeradas conforme a coluna que ela está, né? E, consequentemente, a linha, né, que é o primeiro número, também está correspondente à linha que o elemento está. Então, eu tenho ali 5 colunas e tenho, se a gente fizer a conta ali, com relação aos dias, né, nós temos 24 dias, mas começando do dia 1º, o total dá 22 linhas. Então, essa é uma tabela 22×5. Então, observe que cada elemento, o primeiro número acompanha o número da linha e a segunda parte do elemento ali, o segundo número do elemento corresponde à sua linha. Então, só para a gente poder visualizar aí e tirar um pouquinho mais melhorar o entendimento com relação à leitura dos elementos. Vamos lá, então. Vamos fazer aqui a resolução de uma conta, né, dessa matriz. Então, aqui nós temos a identificação da matriz, uma matriz A, que é igual a A e J, 2×3. Então, nós temos aí uma matriz formada por 2 linhas e 3 colunas. Então, nós vamos aqui criar essa matriz para a gente poder representar o que está dizendo ali. Então, o I corresponde a 2. Então, são 2 linhas. Então, fazemos a marcação aqui. E o J, né, corresponde às colunas. São 3 colunas. Então, vamos fazer a identificação das 3 colunas aqui para a gente poder encontrar os elementos. Então, vamos lá. Então, o primeiro elemento. Então, o primeiro elemento, ele é A11, né, por causa de linha 1, coluna 1. A12, linha 1, coluna 2. E A13, linha 1, coluna 3. A21, linha 2, coluna 1. A22, linha 2, coluna 2. A23, linha 2, coluna 3. Tranquilo? Então, nós fizemos a identificação dos elementos. Agora, a gente vai fazer a resolução da conta, né, dessa matriz, para a gente encontrar os valores. E é através dessa informação que nós temos ali, ó. Que o 2 vezes I mais 3 vezes J. Então, a gente vai pegar o primeiro elemento lá, o A11, e a gente vai substituir os valores.
Então, onde está 2 vezes I, vai ficar 2 vezes 1, mais 3J. Então, 3 vezes o J, que vale 1 também. Então, aí nós temos aí os valores correspondentes ao I e ao J que a gente aplica na fórmula ali para poder achar o resultado. Então, 2 vezes 1, 2. Depois 3 vezes 1, 3. Então, 2 mais 3, 5. Agora vamos pegar o segundo elemento, que é o A1, 2. Então, vai ter que substituir também. Então, 2 vezes 1, mais 3 vezes 2. Então, 2 vezes 1 a gente vai ter 2, mais 3 vezes 2, que dá 6. 6 mais 1, 7. Mesma coisa com o terceiro elemento, A1, 3. Substitui o 2 vezes 1, mais 3 vezes 3. Então, 2 vezes 2, 2 vezes 1 vai dar 2. 3 vezes 3 dá 9. Então, aí, 9 mais 2, nós vamos ter 11 no valor do terceiro elemento. Aí. Muito bem, agora a gente vai partir para a segunda linha, né? A segunda linha é composto pelo A2, 1. Vamos substituir, ó. 2 vezes 2 agora, mais 3 vezes 1. Então, 2 vezes 2 dá 4. E 3 vezes 1, 3. Então, 4 mais 3, igual aí. 2 vezes 2, 4, mais 3 mais 1 é 4, então dá 8. Então, a segundo elemento, então substitui também ali por 2 e por 3, por 2 e por 2, né? Então nós vamos ter 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 2, 6, 6 mais 4, 10. E por fim o terceiro elemento, que é A2, 3, então é 2 vezes 2 e 3 vezes 3. Então 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. 9 mais 4, a gente vai ter o valor aí de 13 no último elemento. Então, nós encontramos aí os valores que compõem essa matriz. Então, a matriz é igual a A, vai ser esses elementos, o 5, o 7 e o 11. E na segunda linha vai ser 8, o 10 e o 13. Então, assim a gente encontrou o valor desta matriz. Espero que deu para entender a explicação. Eu fico à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Obrigado.